palavras do capítulo 54 do livro O Desejado de Todas as Nações. Nós lemos assim: na história do bom samaritano ilustra Cristo a natureza da verdadeira religião. Mostra que consiste não em sistemas, credos ou ritos, mas no cumprimento de atos de amor. Enquanto Cristo ensinava o povo, eis que se levantou um certo doutor da lei tentando: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Os sacerdotes e rabis haviam pensado em enredar Jesus com essa pergunta do doutor da lei. O Salvador, porém, não entrou em discussão. Fez com que o próprio doutor respondesse a si mesmo. Que está escrito da lei? Disse ele. Como lês? Disse o doutor: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Em vez de reconhecer a verdade, procurou demonstrar quão difícil de ser cumprido é o mandamento. Quem é o meu próximo? Entre os judeus, esta questão dava lugar a infindáveis disputas. Não tinham dúvidas quanto aos gentis e samaritanos. Esses eram estranhos, inimigos. Mas como fazer a distinção entre os de seu próprio povo? Uma vez mais, se eximiu Jesus à discussão. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, disse Jesus, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pela mesma estrada certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também o levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Isso não era uma cena imaginária, mas uma ocorrência verídica, que se sabia ser tal qual era apresentada. O sacerdote e o levita, que tinham passado de largo, encontravam-se entre o grupo que escutava as palavras de Cristo. Jornadeando de Jerusalém para Jericó, o viajante tinha de passar por um trecho deserto da Judéia. Aí foi o viajante atacado, despojado de tudo quanto levava de valor, ferido e machucado, sendo deixado meio morto à beira do caminho. Enquanto assim jazia, passou o sacerdote por aquele caminho, mas apenas deitou um rápido olhar ao pobre ferido. Apareceu em seguida o levita. Curioso de saber o que acontecera, deteve-se e contemplou a vítima. Sentiu a convicção de que devia fazer alguma coisa. Não era, porém, um dever agradável. Desejaria não haver passado por aquele caminho. Persuadiu-se de que nada tinha com o caso. Ambos esses homens ocupavam postos sagrados e professavam expor as Escrituras. Pertenciam à classe especialmente escolhida para servir de representantes de Deus perante o povo. Deviam compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, para que pudessem levar os homens a compreender o grande amor de Deus para com a humanidade. Os anjos de Deus contemplam a aflição de sua família na terra. Estão preparados para cooperar com os homens em aliviar a opressão e o sofrimento. Em sua providência, Deus levara o sacerdote e o levita a passarem pelo caminho onde jazia a vítima dos ladrões, a fim de verem a necessidade que tinha de misericórdia e auxílio. Todo o céu observava para ver se o coração desses homens seria tocado de piedade pela desgraça humana. Educados na escola do fanatismo social, haviam se tornado egoístas, estreitos, exclusivistas. Outra cena, porém, foi então apresentada. Certo samaritano, indo de viagem, chegou onde se achava a vítima, e ao vê-la,
moveu-se de compaixão por ela. Não indagou se o estranho era judeu ou gentio. Não considerou que ele próprio se achava em perigo de assalto. Bastou-lhe o fato de estar ali uma criatura humana em necessidade e sofrimento. Tirou o próprio vestuário para cobri-lo. O óleo e o vinho, provisão para sua viagem, empregou-os para curar e refrigerar o ferido. Colocou-o em sua cavalgadura e pôs-se a caminho devagar, de modo que o estranho não fosse sacudido. Conduziu-o a uma hospedaria. Cuidou deste durante a noite, velando-o carinhosamente. Pela manhã, como o doente houvesse melhorado, o samaritano ousou seguir viagem. Antes de fazê-lo, porém, pô-lo sob o cuidado do hospedeiro. Pagou as despesas e deixou um depósito em seu favor. Não satisfeito com isso ainda, tomou providências para qualquer necessidade eventual, dizendo ao hospedeiro: cuida dele, e tudo o que de mais gastares, eu te pagarei, quando voltar. Concluída a história, Jesus fixou o doutor da lei com um olhar que lhe parecia ler a alma e disse: qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor nem ainda então quis tomar dos lábios o nome samaritano, e respondeu: o que usou de misericórdia para com ele? Jesus disse: vai, e faze da mesma maneira. Assim, a pergunta quem é o meu próximo ficou para sempre respondida. Cristo mostrou que nosso próximo não quer dizer simplesmente alguém da nossa igreja ou da mesma fé. Não tem que ver com distinção de raça, cor ou classe. Nosso próximo é todo aquele que necessita de nosso auxílio. Nosso próximo é toda alma que se acha ferida e quebrantada pelo adversário. Nosso próximo é todo aquele que é propriedade de Deus. Na história do bom samaritano, Jesus ofereceu uma descrição de si mesmo e de sua missão. O homem fora enganado, ferido, despojado e arruinado por Satanás, sendo deixado a perecer. O Salvador, porém, teve compaixão de nosso estado de desamparo. Deixou sua glória para vir em nosso socorro. Achou-nos quase a morrer e tomou-nos em seu cuidado. Curou-nos as feridas, cobriu-nos com sua veste de justiça, proveu-nos um seguro abrigo e tomou, à sua própria custa, plenas providências em nosso favor. Morreu para nos resgatar, mostrando o seu próprio exemplo. Diz a seus seguidores: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Fazer e não meramente dizer: eis o que se espera dos filhos de Deus. Talvez a história do bom samaritano seja uma das mais conhecidas e repetidas das contadas por Jesus do Evangelho. Ela é conhecida por todas as pessoas, mas a despeito de ser tão amplamente conhecida, ela é frequentemente ignorada. Entre conhecer e fazer há um imenso abismo, uma grande distância. É importante nós pararmos para considerar os detalhes que nem sempre são lembrados quando a história é contada. Em primeiro lugar, devemos ter em mente que a história não foi inventada por Jesus. Esta história era real. Havia acontecido de fato. Alguns dos personagens desta mesma história estavam presentes ali, no meio da multidão. A história contada por Jesus foi dita como resposta ao questionamento de um doutor da lei. Esse doutor da lei sentia no seu coração a inquietação espiritual, o desejo de salvação. E por isso, aproveitou o assunto para tentar enredar a Jesus. Ele havia gastado muito tempo pensando sobre isso e julgava que tinha argumentos para, de algum modo, fazer Jesus cair em contradição.
A pergunta é: Mestre, o que eu faço para ser salvo? Qual é o caminho da vida eterna? Os judeus tinham muitas respostas para isso. Tinham muitas regras e mandamentos que certamente apresentariam para quem perguntasse a mesma coisa. Mas Jesus não entrou em discussão. Jesus simplesmente respondeu a pergunta com outra pergunta. O que é que está escrito na lei? Como é que você interpreta a lei? Aquele jovem doutor bem conhecia os mandamentos. E ele responde de maneira sintética: Senhor, a lei diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus elogia-o. Parabéns, é isso mesmo. Faça isso e viverá. Mas era esta justamente a questão que afligia o coração daquele doutor da lei. Ele sabia que, embora fosse representante da religião, não estava tão perto de Deus quanto gostaria. Não era tão fiel quanto desejava. Não fazia a vontade de Deus tanto quanto parecia. Não guardava os mandamentos do Senhor tanto quanto queria demonstrar. E isso inquietava o seu coração. Amar a Deus é algo até certo ponto subjetivo. Deus a gente não enxerga, o próximo a gente vê. A gente diz que ama o próximo, mas alimenta no coração mágoas, ressentimentos, divergências, diferenças. Não tratamos a todos da mesma maneira, mesmo nos círculos familiares, nos círculos de amizade, mesmo dentro das igrejas, existem problemas muito sérios de relacionamento. É difícil lidar com o próximo. Lidar com gente é muito complicado. E por isso, o doutor da lei pergunta para Jesus: quem é meu próximo, Senhor? Jesus tornou a compreensão mais clara, mais fácil, contando esse episódio, que era notícia dos jornais da época. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Notem que não é mencionado nome, classe social, não é mencionada nem mesmo a raça. Nenhuma dessas condições foi exposta. Era apenas um homem anônimo. E isso faz com que aquela criatura que foi atacada na beira da estrada seja um símbolo de todos nós, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Na estrada da vida, o inimigo nos persegue e, quando encontra oportunidade, nos ataca, nos fere, nos derruba e, se fosse possível, nos mataria. O diabo só não tira a nossa vida porque não pode. Ninguém está livre dos ataques do mal. A estrada da vida é um caminho perigoso. Não dá para fugir dele e é muito complicado passar através dele. Ali, à beira do caminho, estava aquela pobre criatura desajudada. E agora, Deus envia duas pessoas que passam por lá. Frequentemente nós mencionamos a passagem do levita e do sacerdote como ocasionais, mas elas não foram ocasionais. Na vida nada acontece por acaso. Tudo o que acontece tem um propósito. Foi Deus quem colocou esses dois homens no caminho. Foi Deus quem orientou para que eles passassem lá, porque através deles Deus queria agir. Cristo sente as nossas dores, sofre pelo sangramento das nossas feridas, mas ele não vai descer do céu visivelmente para fazer isso. Ele faz isso por intermédio de seres humanos, que são a extensão da sua mão, a extensão do seu braço, a extensão da sua presença. Os anjos que Deus envia para ajudar pessoas que estão em perigo somos nós. Somos nós, as pessoas que Deus coloca no caminho daqueles que estão na miséria, porque é através de nós que a sua graça deve ser manifestada ao mundo. Certamente,
homens da igreja, líderes religiosos, não passariam por alto a necessidade de ajuda. Eles seriam tocados e parariam para oferecer socorro. Mas não foi isso que aconteceu. O levita parou observar os detalhes, mas ele tinha as suas próprias necessidades particulares, a sua própria rotina de vida. Ajudar um homem sangrando à beira da estrada era tornar-se impuro cerimonialmente, e ele não queria expor-se a isso. Por isso, foi embora. Além disso, ajudar alguém dá trabalho, e ele não quis pagar o preço para prestar socorro. Seguiu seu caminho, imaginando que não tinha nada a ver com a história. Em seguida, Deus envia um sacerdote. Certamente, o seu coração seria mais sensível, mas tocar num homem sangrando suja as mãos, suja a roupa. As suas vestes estavam limpas demais para serem sujas. Ele era importante demais para fazer algo tão simples, tão humilde, tão nojento. Isto seria tarefa para pessoas comuns, não para pessoas que tinham a posição que ele tinha. Ele até lamenta a condição, mas vai embora. Na beira da estrada permanecia o homem ferido. E eis que, quando já estava prestes a perder suas últimas forças, chega ali um samaritano. O samaritano era odiado pelos judeus. Mas o samaritano não parou para discutir se era rico ou pobre, se era importante ou não, se era judeu ou gentil. Tudo o que o samaritano viu foi um ser humano em necessidade e, por isso, assumiu riscos para ajudar. Frequentemente a gente só ajuda quando tem vantagens. Quando ajudar coloca o nosso nome em distinção, nos torna mais vistos, mais amados, mais importantes, mais distinguidos socialmente. Nós ajudamos quando ganhamos em ajudar. Mas ajudar, frequentemente, não traz lucro. Ajudar traz perigo, traz risco. Mas ele não parou para medir os riscos. Ele parou. Parou e tomou dos seus bens. Os produtos que ele usou ali, talvez hoje para a gente não representem muita coisa, mas eram importantes na época. Eram provisões para a sua viagem. Ele poderia precisar deles mais adiante. Mas ele não pensou nisso. Ele usou-os para ajudar quem precisava naquela hora. Ele presta os primeiros socorros, coloca o homem sobre o animal e lentamente, ainda expondo-se a risco, vai pela estrada até chegar a uma hospedagem. Passou a noite velando por ele, cuidando dele. E quando o dia amanheceu, percebendo que já havia melhorado um pouco, ousou seguir adiante, deixando dinheiro para pagar pelo socorro prestado, pediu que cuidassem daquela criatura e prometeu que, se houvesse alguma necessidade adicional, na volta, ele pagaria a diferença. E Jesus pergunta: quem destes te parece foi o próximo daquele homem? Notem que o levita e o sacerdote estavam ali, no meio das pessoas que ouviam a história. Certamente, a pergunta de Jesus incomodou aquele doutor da lei. Não ousando nem sequer dizer a palavra samaritano, ele responde para Cristo: o próximo daquele homem foi o que demonstrou misericórdia para com ele. E Jesus diz: vai e faze o mesmo. A igreja precisa ser parecida com Jesus. O nosso coração deve estar cheio de graça, misericórdia e de desejo de ser a extensão do amor de Jesus num mundo ferido, sangrando pela presença do mal. Mas quantas vezes
nós somos diferentes do que Deus espera que nós sejamos. Ser igreja não é ser separado dos demais pela santidade. Não é apontar o dedo para os erros dos demais pela nossa perfeição de vida. Não é nos colocarmos acima dos sofredores por nosso conhecimento teológico e doutrinário. Não é ter o privilégio de reunir-se socialmente a cada semana para ter momentos especiais da presença de Deus. Ser igreja é descer o vale, é passar pela estrada, é ter o coração sensível, é olhar para as pessoas e estender-lhes a mão de ajuda. Que pessoas? Esta é a pergunta. Que pessoas? Eu já ouvi muitas vezes membros de igreja e até líderes dizendo assim: igreja não é serviço social. Isso é trabalho do Estado. A igreja só deve prestar ajuda para os seus. Só deve ajudar alguém se esse alguém, como resultado da ajuda, tomar uma decisão pelo batismo. Você já deve ter ouvido isso. Mas eu pergunto, foi isso que Jesus ensinou na história? Quem é o meu próximo? Meu próximo é aquele que precisa, é aquele que sofre, é aquele que carece, é aquele que está sangrando, que está morrendo, é aquele que necessita de ajuda. Eu devo ajudar, porque Cristo ajudaria. E Cristo habita em mim, e eu quero ser parecido com Jesus. Ajudar sempre foi difícil. Ajudar sempre custa. Ajudar sempre exige renúncia, resignação. Ajudar sempre suja as mãos, suja as roupas. Ajudar sempre envolve comprometimento de tempo, de dinheiro, de energia, de disposição. O problema é que nós não queremos isto. Não queremos despender disto e por isso a gente fica encontrando desculpas para não ajudar. A gente empurra a ajuda para os outros. Nós somos representantes de Cristo no mundo. Algumas vezes o mundo pergunta, quando surgem as tragédias, onde está Deus? Onde está Cristo no meio de tanto sofrimento? Aos olhos deles, parece que Deus abandonou este mundo. A resposta é simples. E a presença de Cristo se dá por intermédio da igreja. A igreja é o próprio corpo visível de Jesus. Jesus é o cabeça. Nós somos a extensão do seu corpo. Será que nós estamos cuidando como deveríamos dos feridos de Deus nesse mundo desgraçado pela guerra? Nosso coração está cheio de empatia, de misericórdia, de graça ou de egoísmo? Será que estamos tão preocupados com o reino dos céus que nos esquecemos de que ainda não chegamos lá, de que ainda estamos na terra e que enquanto estamos na terra devemos viver para fazer diferença e tornar melhor a vida das pessoas que estão ao nosso lado? Pense nisso no dia de hoje. Que a graça de Jesus lhe faça mais parecido com Ele próprio.